Brasil tem 50.090 mortes por coronavírus. Mostra consórcio de veículos de imprensa, atualização das 8 horas, coronavírus, G1. O Brasil tem 50.090 mortes por coronavírus confirmadas até as 8 horas deste domingo 21. Aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O consórcio divulgou no sábado 20, às 20 horas, o 13º balanço, com os dados mais atualizados das secretarias estaduais naquele momento. Desde então, CO, RO e RR divulgaram novos dados. No sábado, 20, às 20 horas, o balanço indicou 50.058 mortes. 968 em 24 horas, e 1.070.139 casos confirmados. A marca das 50.000 vítimas foi ultrapassada pouco mais de 3 meses depois da primeira morte, ocorrida na cidade de São Paulo. Desde então, a doença se alastrou pelo país e, atualmente, avança pelo interior. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos e mortes por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo um levantamento da Universidade Johns Hopkins. Os dados foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL, que passaram a trabalhar de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. O objetivo é que os brasileiros possam saber como está a evolução e o total de óbitos provocados pela Covid-19. Além dos números consolidados de casos testados e com resultado positivo para o novo coronavírus. Exclusivo G1, veja a taxa de ocupação nas UTIs. Número de testes e pacientes recuperados da Covid-19 nos estados. A parceria entre os veículos de comunicação foi feita em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia da Covid-19. Personalidades do mundo político e jurídico, juntamente com entidades representativas de profissionais e da imprensa, elogiaram a iniciativa. Mudanças feitas pelo Ministério da Saúde na publicação de seu balanço da pandemia reduziram por alguns dias a quantidade e a qualidade dos dados. Primeiro, o horário de divulgação, que era às 17 horas na gestão do ministro Luiz Henrique Mandetta, até 17 de abril. Passou para as 19 horas e depois para as 22 horas. Isso dificultou ou inviabilizou a publicação dos dados em telejornais e veículos impressos. Acabou matéria no Jornal Nacional, disse o presidente Jair Bolsonaro, em tom de deboche, ao comentar a mudança. A segunda alteração foi de caráter qualitativo. O portal no qual o Ministério divulga o número de mortos e contaminados foi retirado do ar na noite de 4 de junho. Quando retornou, depois de mais de 19 horas, passou a apresentar apenas informações sobre os casos novos, ou seja, registrados no próprio dia. Desapareceram os números consolidados e o histórico da doença desde seu começo. Também foram eliminados do site os links para downloads de dados em formato de tabela, essenciais para análises de pesquisadores e jornalistas, e que alimentavam outras iniciativas de divulgação. Entre os itens que deixaram de ser publicados estão: curva de casos novos por data de notificação e por semana epidemiológica, casos acumulados por data de notificação e por semana epidemiológica, mortes por data de notificação e por semana epidemiológica, e óbitos acumulados por data de notificação e por semana epidemiológica. No dia 7 de junho, o governo anunciou que voltaria a informar seus balanços sobre a doença, mas mostrou números conflitantes, divulgados no intervalo de poucas horas. No sábado 20, mais uma vez o Ministério da Saúde divulgou os dados completos, obedecendo a ordem do STF.
Segundo a pasta, houve 1.022 novos óbitos e 54.771 novos casos, somando 49.976 mortes e 1.067.579 casos desde o começo da pandemia, números menores que os apurados pelo consórcio. Fonte do texto: g1.globo.com